Fala galera, hoje eu vou trazer aqui uma ferramenta que eu gosto muito, utilizo diariamente e um conceito que é importantíssimo aí para pequenos e médios empresários e empresas grandes também, mas o meu foco é maior aqui em pequenos e médios empresários e isso aqui também serve muito para gestores aí de qualquer área, tá? Eu vou utilizar o Chat GPT e vou pedir para ele me ajudar a fazer aí cálculos e me dar insights a respeito de margem de contribuição, que é um conceito que eu bato muito na tecla aqui no canal, um conceito importantíssimo e que muitos empresários deixam de lado, desconhecem ou até não sabem calcular. Então a gente vai usar aí o Chat GPT para ajudar nessa empreitada. E eu vou simular aqui como se eu fosse o dono de um supermercado, tá legal? Então vamos começar. Eu vou abrir aqui o nosso amigo ChatGPT da OpenAI, foi comprado aí pela Microsoft já tem um tempo, tá? Então essa é a cara do ChatGPT. Envia uma mensagem e eu vou chegar aqui e vou dizer para o ChatGPT, para começar, quando você vai começar uma interação assim com o ChatGPT, é legal que você dê algumas informações prévias para ele. A cada nova conversa, ele meio que reseta tudo aquilo que você já vem conversando com ele, tá? Aqui ao lado aqui você pode ver que tem todas as conversas que eu tenho com o ChatGPT, tá? E aqui, quando você começa uma conversa nova, ele meio que começa do zero. Então é importante você, quando começar uma conversa a respeito de determinado assunto, sempre que você for falar de novo com o chat GPT a respeito daquele assunto, você volta naquela conversa que você já tinha com ele, porque daí ele vai entender como se fosse uma continuação da conversa, coisas que você já disse anteriormente, ele vai estar atento a isso. Como aqui é uma nova conversa, então eu vou falar para ele aqui, ó, sou o dono, sou o proprietário de um pequeno supermercado de bairro com faturamento mensal de aproximadamente 500 mil. Preciso de ajuda para calcular a margem de contribuição dos produtos que eu vendo. Você poderia explicar o que é margem de contribuição e por que ela é tão importante? E aí a gente aguarda a resposta. Então, isso aqui é por isso que eu acho que é uma ferramenta que o ChatGPT é uma ferramenta que qualquer um pode utilizar, né? Principalmente aí quem está à frente executando tarefas de gestão e precisam ter mais clareza sobre pontos estratégicos, como por exemplo margem de contribuição. Então, se você não sabe o que é margem de contribuição, você tem uma ideia vaga, mas não lembra, vem aqui e pergunta. Olha lá, ó. Claro, margem de contribuição é basicamente o valor que sobra de cada venda depois que você cobre os seus custos variáveis associados a essa venda. Esse valor contribui para cobrir os seus custos fixos e, eventualmente, para o lucro da empresa. A fórmula é bastante simples. Margem de contribuição é igual a preço de venda menos o custo variável por unidade. Por que isso aí é importante? Bem, por vários motivos. Priorização de produtos, e aí ele dá a explicação aqui. Ponto de equilíbrio, a margem de contribuição é fundamental para calcular o ponto de equilíbrio. Eu também tenho vídeos aqui no canal que falo sobre ponto de equilíbrio, ensino a calcular e tudo mais. Tomada de decisão, importantíssimo também. Planejamento financeiro, fazer projeções, estratégias de longo prazo. Gestão de custos, acompanhar as mudanças da margem de contribuição, um sinal para você rever fornecedores e tudo mais. Enfim, ele deu aqui quais são os motivos de por que a margem de contribuição é importante. Então, digamos que você vende um produto por R$ 20 e o custo variável, custo de compra, impostos diretos por unidade é de 8, tal, tal. Ele meio que fez um cálculozinho aqui, né? Mas ele se antecipou a mim aqui, porque na verdade é a próxima pergunta que eu vou falar para ele, né? Você pode
me dar um exemplo prático de como calcular a margem de contribuição. Olha lá, ó. E aí por isso que é legal você colocar é, o seu ramo ali, já como eu fiz ali, né, que era um supermercado. Porque a hora que ele me dá o exemplo, ele já vai me dar um exemplo voltado para o meu segmento, né? Então, ó, vamos supor que você vende três tipos de produto: leite, pão e café. Os dados seriam assim, ó: preço de venda, custo variável, o pão, para o leite, para o pão e para o café. E aí como que calcula isso daí? Ele coloca ali a fórmula para você e, novamente, ó, para o leite é R$ 4,00 que é o preço de venda, menos R$ 2,50 que são os custos variáveis, margem de contribuição R$ 1,50. Enfim, ele explicou aqui e deu exemplos práticos de como calcular essa margem de contribuição. Só que aí, eu preparei aqui antes uma lista, né, com produtos, né, e valores hipotéticos, montei uma tabelinha e eu vou jogar essa tabelinha aqui, onde eu vou ter o preço de venda e os gastos variáveis aí, né, para que ele faça esse cálculo em cima dessa tabela que eu já montei, que é o que pode acontecer aí com vocês. Então você já tem lá uma lista de produtos com o preço de venda e os seus custos aí, despesas variáveis. E aí, com isso, ó, você vem aqui e fala para ele, ó, calcule para mim, ó, faltou um L aqui, a margem de contribuição dos produtos abaixo. E aí eu vou deixar entre parênteses, faça isso em formato de tabela e inclua também formato de tabela. Margem de contribuição, faça, calcule a margem, reais e percentual. E aí agora eu jogo aqui para ele. Esses produtos, vocês viram, eu peguei ali numa planilha do Excel, que foi ele mesmo que me ajudou a montar, tá? Numa outra conversa que eu tive aqui com ele. E ali eu tenho, ó, o produto, o preço de venda, o custo de aquisição desse produto, os impostos e taxa de maquininha de cartão, tá? Que são gastos variáveis que eu tenho ali no momento de realização da venda. Novamente, são valores hipotéticos, tá bom? A hora que eu colei aqui, ele ficou meio zoado aqui, né? Ficou tudo torto, mas a hora que ele for criar essa tabela, ele corrige e ele entende, tá? Essas coisas todas. Olha lá, ó. Vai calcular em reais e percentual, tal. Olha lá, aqui está a tabela, produto, preço de venda. Você vê que ele repetiu ali as mesmas informações que eu dei para ele e vai acrescentar as outras informações. E olha lá, ele já prepara a tabela bonitinho ali, ó. Preço de venda, custo de aquisição, impostos, taxa de maquininha, o custo de variável total, quanto que deu, a margem de contribuição em reais e a margem de contribuição em percentual. A tabela ficou até um pouquinho grande aqui, né? Ó. E aí ele fez, olha lá, para o leite, para o pão, em quilos, né? Olha aí, ó. Para os ovos, para o arroz, para o óleo de soja, enfim, ele vai fazendo e vai calculando aí para todos os produtos. Fala se isso daí, fala para mim se isso daí não é fantástico. Já aproveita, deixa o seu like aqui, porque eu nunca tinha visto um vídeo como esse utilizando o chat GPT para fazer cálculo aí de margem de contribuição. E galera, o chat GPT ele pode ser muito útil, né? A inteligência artificial ela veio aí para ajudar a gente a poupar tempo. Isso aqui é a gente poupando tempo e sendo estratégico. E ele pode ajudar a gente aqui, ó, ele ajudou a gente a conhecer a margem de contribuição e ele pode ajudar também a gente a fazer a parte estratégica, utilizando isso daqui ainda a nosso favor, tá? Então ele já fez, ó,
Os cálculos já estão armazenados aqui nessa conversa, né? Ele deu algum erro aqui que eu não sei o que que é, tá? Mas não vai influenciar aqui no nosso exemplo. E aí eu vou perguntar para ele aqui, ó. E se eu quiser identificar quais produtos deveriam ter promoções ou serem destacados nas prateleiras do mercado? Como você pode ajudar? Olha lá, ó, ele até gostou da pergunta. É uma das métricas que você pode usar para tomar essa decisão. Existem outros fatores. Vamos lá, ó. E aqui, pessoal, a gente já está entrando mais numa parte estratégica. Então, eu utilizei ele aqui. A questão, eu copiei uma tabela aqui. Isso é limitado, tá? Você não vai conseguir colocar uma tabela muito grande, mas ele até que aceita uma tabela razoável aí. Se você tiver uma quantidade de produtos não muito grande, você vai conseguir fazer tudo isso aqui que eu estou fazendo pelo chat GPT. E olha lá as dicas que ele vai dando, ó. Produtos com alta margem de contribuição. E ele já calculou aqui, ó. Você já sabe aqui, ó, na tabela, você já sabe o que que tem aqui, que tem você pode copiar isso aqui pro Excel, né, ó. Você pode selecionar isso aqui tudo e copiar e jogar lá no Excel, mas você já sabe aqui quais estão, só de bater o olho nos percentuais, ó, quais são os que têm a maior margem, principalmente percentualmente falando, ó. Desinfetante aqui de 1 litro é um deles. Então, ó, produtos com alta margem, aumentar o volume de vendas. Posicione-o em lugares de destaque, como pontas de gôndola ou próximos ao caixa. Produtos com baixa margem de contribuição. O objetivo, aumentar a margem ou o volume de vendas. Qual que é a estratégia? Pode ser útil fazer promoções em bundle, pacotes, como compre um pacote de arroz e leve um óleo com 50% de desconto. Isso ajuda a aumentar o volume de venda dos produtos com menor margem, aproveitando a alta margem do outro produto. Ele está fazendo um cross-selling aqui. Eu até fiz um vídeo aqui recentemente a respeito do cross-selling. Produtos complementares. Objetivo, venda cruzada. De novo, cross-selling. Coloque produtos que são frequentemente comprados juntos, próximos uns dos outros. Por exemplo, café e açúcar. Produtos estacionais ou de alta rotatividade. Objetivo, evitar desperdício e perda de produtos. Estratégia, promoções para escoar o estoque. Produtos novos. Objetivo, atrair a atenção. Estratégia, coloque em destaque para estimular a curiosidade e facilitar a descoberta por parte dos clientes. Dados históricos de venda. Objetivo, enfim, ó, concorrência. Baseado na tabela de margem de contribuição que a gente calculou, os produtos desinfetante, que foi o que eu mostrei para vocês, e ovos em dúzia têm margem percentuais mais altas, 50% e 42%. Eles são bons candidatos para você destacar eles. O arroz de 5 quilos, ele tem a margem mais baixa, então talvez fosse interessante pensar em estratégia para aumentar o volume de venda, talvez em pacotes promocionais com outros produtos de margem mais alta, porque daí você faz uma margem de contribuição média ali, você equilibra as coisas. Mas lembre-se, a margem de contribuição é só um dos fatores. Combine essas informações com dados de venda, sazonalidade, blá 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 blá. Enfim, nosso foco aqui hoje é margem de contribuição. E é isso que eu quero que vocês entendam como utilizar o ChatGPT para essas coisas. E agora aqui, ó, ele até já deu uma pincelada a respeito, né? Mas eu vou perguntar, eu vou ser mais incisivo aqui. Apesar dele já ter falado a respeito dos produtos com margem mais baixa, eu vou ser um pouquinho mais incisivo aqui, ó. Como posso tornar os produtos com baixa margem de contribuição mais rentáveis? Como ele já deu uma pincelada, eu vou falar para ele assim, ó, seja bem detalhista. Olha lá, ó, vou tentar ser o mais detalhista possível. Revisão de custos com os fornecedores. Como fazer?
Renegocie preço com o fornecedor ou procure alternativas mais baratas que mantenham a qualidade. Reduzindo o custo de aquisição, você pode melhorar a margem sem mexer no preço de venda. Otimização de processos logísticos. Melhore a eficiência na estocagem e transporte para diminuir custos relacionados. Menos desperdício e mais eficiência podem reduzir o custo variável do produto. Estratégias de bundle, pacote. Venda o produto de baixa margem junto com um de alta margem a um preço promocional. Isso incentiva a venda dos dois produtos e pode aumentar o volume de venda do item com menor margem, o que melhora a sua rentabilidade geral. Cross-selling e upselling, né? Venda cruzada e o upselling. Ofereça o produto de baixa margem com um complemento a uma compra maior ou mais cara. Mesmo que o produto tenha baixa margem, ele pode contribuir para o aumento da venda total. Descontos progressivos. Ofereça descontos para compras em maior quantidade. Isso encoraja os clientes a comprar mais unidades, melhorando o volume de vendas e potencialmente a margem. Programas de fidelidade. Análise de canibalização, publicidade direcionada, sazonalidade e tendências, análise de dados. Use dados de vendas passadas para identificar padrões que podem ser usados para estratégias futuras. Enfim, a ideia é combinar várias dessas estratégias para otimizar a rentabilidade dos produtos com baixa margem de contribuição. Dá um pouco de trabalho, mas a longo prazo pode fazer uma grande diferença nos seus resultados. Então percebam o tanto de dica que ele deu em cima de números que você pode colocar aqui para ele te ajudar nessa análise. Então, como vocês puderam ver aqui, o ChatGPT é uma ferramenta fantástica e que pode ajudar desde a análise de margem de contribuição. Se a gente continuar a conversa aqui, se eu começar a trocar uma ideia mesmo com ele, como se ele fosse um consultor de negócios meu, ele vai interagindo. Eu posso pedir aqui, colocar algumas informações a mais, como os meus gastos fixos, falar para ele calcular para mim meu ponto de equilíbrio, né? E pedindo outras dicas aqui para ele e ele vai responder tudinho, galera. Então, essa é a dica que eu queria dar para vocês. O ChatGPT pode ser muito bem utilizado, ele poupa um tempo enorme. Eu utilizo ele já. Essa versão que vocês estão vendo aqui é a versão paga, tá? Porque eu pago, porque ele me ajuda diariamente, como vocês puderam ver aqui, em coisas que me poupam horas de trabalho. Desde redigir alguns e-mails, né, importantes, até fazer cálculo de margem de contribuição. Você pode usar ele para tudo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, deixa o seu joinha. Aproveita e me segue também no Instagram, @vitor.camina, e me segue aqui no canal para mais dicas como essa. Valeu!